legislação que vocês possam usar lá no dia da prova. Então, importa agora que a gente trabalhe com os repertórios, que a gente trabalhe com as legislações, que a gente trabalhe com a estrutura dessa redação, que vocês fiquem mais tranquilos quanto a isso, certo? Me parece que alguns de vocês vão fazer a prova agora domingo lá da IADES, né? Lá da Secretaria de Educação do Goiás. Algumas pessoas me fizeram a seguinte pergunta durante a semana. Dani, eu fiquei sabendo numa live que eu fui, ou não sei, no cursinho que eu estou fazendo, não sei, que a prova da IADES, tá um boato de que a prova da IADES... Alguém aqui vai fazer, gente? Eu não lembro, são tantas turmas que eu me confundo com vocês. Alguém dessa turma vai fazer a prova da Secretaria de Educação do Goiás ou não? Eu vou. Vai, né? Então, algumas pessoas me mandaram a seguinte pergunta. Dani, eu fiquei sabendo numa live, algum professor disse, não sei, que a prova lá de redação lá da Secretaria de Educação de Goiás vai ser expositiva. Alguém ficou sabendo disso? Dessa informação? Não, eu assisti umas 2 lives de alguns professores ensinando técnicas para redação da IADES, e as 2 professoras que eu acompanhei, na verdade, disseram que ela deve ser uma dissertativa argumentativa. Gente, não tem condições, de acordo com o que elas leram pelo edital, elas trouxeram o edital, elas explicaram, e as 2 disseram que vai ser dissertativa argumentativa. É bem difícil que ela seja expositiva, né? Eu acho que é bem incoerente com o edital que ela seja expositiva, porque ela vai valer 40 pontos, e 10 desses pontos, até 10 desses pontos, de acordo com o edital, é a parte do argumento. É a parte argumentativa, está lá escrito no edital. Então, as pessoas ficam falando muitas coisas, assim, especulando muito, e aí não lê o edital. E o edital está escrito lá, a parte argumentativa, como é que a IADES vai corrigir? Ela corrige em 4 critérios: texto e tema, coerência e coesão, argumentação e elaboração crítica. Então, cada um desses critérios valem até 10 pontos. Então, como é que ela vai avaliar a parte de argumentação e vai ser expositiva? Não tem coerência, entendeu? É incoerente. Então, assim, tirem isso da cabeça. Se não for uma redação de tema livre, que pode ser que seja, né, que você construa os seus próprios argumentos, ela pode ser uma redação com tópicos, com aspectos, em que você também tenha que apresentar a perspectiva argumentativa, que tem que sustentar, enfim. Então, não vá achando que vai ser uma prova sem a perspectiva argumentativa, não. Tá? Até porque isso já está acabando, essa questão de separar expositivo de argumentativo, a não ser que seja uma perspectiva bem específica, assim. Hoje em dia, a gente fala de texto dissertativo no concurso, até porque a perspectiva argumentativa, ela é bem eliminatória. Então, a banca que quer eliminar, ela usa a parte argumentativa, porque muitas vezes é o argumento que elimina, né? Quem não sabe argumentar, quem não sabe sustentar um argumento, na maioria das vezes são as pessoas que têm maior dificuldade no texto dissertativo. Então, é a partir daí que se elimina uma pessoa de um concurso, a partir dos processos argumentativos, é onde as pessoas têm mais dificuldade, né? Que se apresenta uma tese e depois não se sustenta. Então, assim, diante disso, é praticamente impossível que a prova da IADES não tenha uma perspectiva argumentativa, viu? É praticamente impossível. Então, não esperem isso, não, tá? Então, só porque algumas pessoas me perguntaram durante a semana e eu fiquei de dar essa resposta. Bom, em relação à redação de vocês, que foi a redação das TICs, né, algumas pessoas falaram, professora, será que esse seria um tema que vai cair? Eu acho muito difícil que esse tema caia. Por que eu utilizei ele para vocês treinarem a redação? Porque ele trabalha com algumas questões. Por exemplo, tecnologias, que é algo que pode ser que tenha uma vertente tecnológica, o tema pode ser que tenha uma vertente tecnológica, e você pode aplicar as TICs a isso. Entenda, o tema pode ter uma abrangência tecnológica, e você pode aplicar as TICs a isso, certo?
O contexto da Covid é importante por conta da questão do isolamento, a questão das aprendizagens, a questão do IDEB que acabou de chegar, certo? Logo depois de uma pandemia. Então, percebam que todo o contexto que vocês foram escrevendo, vocês aplicaram legislação a isso, tanto Constituição quanto LDB. Então, isso também foi importante para o contexto da redação. Então, tudo que vocês vão escrevendo, gente, é aquilo que eu tenho falado o tempo todo. Tudo que vocês vão escrevendo o tempo todo numa redação é importante para um todo, para todo um processo. Né? Eu escrevi sobre as chiques. No que isso vai adiantar? Nossa, isso vai adiantar para muita coisa. Se você reescreveu sobre as chiques, sobre a tecnologia de informação e comunicação, se você tem lá no dia da redação um tema voltado para qualquer situação relacionada à era digital, a perspectiva do avanço tecnológico, você pode utilizar, sim, as chiques para isso. Então, é a perspectiva do que pode ser geral, entende? Do que pode ser para além do que o próprio tema está pedindo. Então, assim, não tentem, o que eu quero dizer é, não tentem limitar, né? Não tentem limitar a questão ali do tema em si. Nossa, mas será que vai ser esse tema? Provavelmente esse, eu acho que não. Mas pode ser alguma coisa que tenha a ver com o que vocês trouxeram para cá, entendeu? Então, ó, o que fez com que... O que vocês escreveram nesse tema? Vocês escreveram sobre as tecnologias de informação, né? Que é uma perspectiva que está tanto na LDB, mas também está nos planos tanto do Nacional de Educação, quanto no plano distrital de educação, né, no PDE. Também tem no nosso currículo aqui do DF, se você quisesse ter feito um recorte em relação ao Distrito Federal e ter trazido aqui para o currículo, você também poderia, depois você volta para o cenário nacional, porque o tema da redação está no contexto do Brasil, e a gente não pode esquecer disso. Se o tema da redação estiver no contexto do Brasil, é no Brasil, certo? Uma outra questão é que vocês trouxeram também a perspectiva do aparato tecnológico e da evolução da tecnologia, que isso pode ser um tema que pode cair de alguma forma. LDB, Constituição, PNE, PDE, currículo em movimento. Então, tudo isso gera repertório para vocês em qualquer outra redação que pudesse trazer. Diferenças sociais, desigualdades sociais. Então, tudo isso foi uma forma de vocês trazerem essa discussão. Então, todas as vezes que a gente escreve uma redação, a gente já separa esse repertório, a gente já separa essa organização, a gente já separa essa escrita para aproveitar depois em alguma situação. Então, diante disso, tudo que vocês escreveram, né, relacionado a isso, pode ser que caia em alguma vertente, sim. Algumas pessoas falaram assim para mim nas outras turmas: Dani, você acha que pode cair alguma coisa relacionada? Porque eu fui falar aqui na prova passada, né, numa prova aí, há 2 finais de semana atrás, a Quadrix, ela aplicou uma prova, né, no Conselho Regional de Odontologia para analista e trouxe a lei de improbidade administrativa, a reforma da lei. Aí alguém falou assim: Dani, é possível que caia alguma coisa de uma legislação específica? Eu falei: é possível. Tudo é possível, né, gente? Porque o edital está bem abrangente em termos de redação discursiva. Então, a perspectiva de vocês ficarem utilizando legislações e trazerem isso para a redação, isso é importante, certo? Então, não tentem, assim, se desesperar na perspectiva de que, meu Deus, né? Vai ser um assunto da atualidade. Acho que a Roseli que me comentou ontem: Dani, eu ouvi alguém falando que poderia ser sobre a questão da Rainha Elizabeth. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque teve na última redação a questão do Fidel. Só que a questão do Fidel Castro, a gente tinha uma banca que era o Sebrasp, né? O Sebrasp é uma banca extremamente ideológica. A gente teve um tempo maior da morte do Fidel até a prova, né? E a gente teve uma perspectiva de relações internacionais ali, né? Eu acho que para fazer essa lógica da morte da rainha, né? Lá da Inglaterra, vamos supor assim, né?
Não sei. Como é que faria, qual que seria essa lógica de relações internacionais, enfim, eu acho pouco provável. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada a relações internacionais em termos de atualidades? Pode, refugiados, pode ser que tenha, né? Eu até mandei para vocês uma leitura sobre isso, a perspectiva da fome, da inflação, a perspectiva da economia, das guerras, tudo isso são questões internacionais. Qualquer questão sobre atualidades pode cair, mas uma perspectiva direta sobre a questão da democracia, né? A perspectiva. Então, tudo isso pode cair. Mas a Quadrix, pelo que eu tenho percebido assim, do que ela tem feito, ela tem trazido legislações daquela área, né? A gente tem percebido isso também. Então, pode ser alguma coisa também nessa área. Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que gastar o nosso tempo nos preparando para qualquer situação. A gente vai dar conta de pegar ponto a ponto do edital e fazer redação? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a gente faz o que for possível, né? Vocês estão estudando as outras áreas e, na medida do possível, caiu uma legislação específica, você vai tentar trazer aquilo daquela legislação. Igual a gente fez com a perspectiva das diretrizes curriculares nacionais, fazer aquele movimento. Caiu a legislação no tópico, diz o que é a legislação, depois articula com o todo do tópico. Fazer essa relação. E pensar sempre no que essa documentação tem a ver com o tópico e da relação do tópico com o tema. Eu acho que ter isso na cabeça é muito importante, para poder vocês ficarem mais tranquilos quanto à organização da redação. Alguma pergunta, gente, sobre isso? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Sobre essa questão? Do tema, da escrita? Pode falar. Não, nenhuma pergunta, não. Ah, beleza. Então, olha só. Então, como que a gente vai fazer agora? Agora eu vou explorar com vocês aqui, né, o tema desse simulado. Hoje, a gente não tem um simulado, né? A gente tem um simulado semana que vem, na nossa última aula. A gente vai ter um simulado no final da última aula para a segunda correção. Então, hoje a gente não tem o simulado, a gente vai explorar aqui a redação que vocês fizeram. Eu vou falar qual era a expectativa da banca em relação à resposta, quais foram as questões que vocês trouxeram, né, nas escritas, assim, as questões mais gerais, e depois a gente vai explorar o tema que eu mandei hoje, tá? Esse tema que eu mandei hoje, vocês podem desenvolver ele, terminar de desenvolvê-lo durante a semana, escrever, treinar, fazer alguma coisa parecida com fazer uma redação durante a semana sobre ele tranquilo. Mas não é esse que eu mandei hoje que é o tema do simulado, não. O tema do simulado 2 eu vou mandar ainda na semana que vem, depois da nossa aula, tá bom? No final da nossa aula, da semana que vem, igual eu fiz com esse aqui, eu mando o tema do simulado 2. Aí eu escrevo lá no grupo, simulado 2, vocês vão fazer o simulado, eu vou corrigir, tá bom? Igual a gente fez aqui. Só um instantinho, gente. Bom, então olha só. Como é que era a perspectiva aqui, né? Então, a gente tinha a utilização das tecnologias de informação e comunicação no contexto da pandemia da Covid-19. Então, a gente tinha 3 assuntos aqui para a gente articular na redação como um todo. Então, a gente tinha a utilização. Então, chegou lá no dia da prova, a primeira coisa que vocês vão fazer é separar os assuntos do tema. Depois, tecnologia de informação e comunicação, que são as TICs, e contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Beleza. Feito isso, separei os temas, né? Separei quais são as perspectivas dos temas, as partes dos temas. O que eu vou perceber agora? Eu vou perceber quais dessas partes já estão lá nos tópicos. Quais dessas partes estão inseridas ou estão contempladas nos próprios tópicos e quais não estão. Geralmente,
As que estão contempladas nos tópicos são aquelas partes que vão se repetir na redação inteira, né? A Covid, o contexto da Covid, as próprias TICs, o que não aparecer, o que ficar sem aparecer, é aquilo que o tópico tem que tratar de mais urgente. É aquilo que a banca quer ver no seu parágrafo. Vocês entenderam? Aquilo que se repete do tema nos tópicos é aquilo que é o cenário, que é o pano de fundo da redação como um todo. Aquilo que não se repete é aquela perspectiva que a banca quer achar no seu parágrafo. Entenderam? Sim ou não, gente? Coloca aí no chat para mim. É como se fosse numa perspectiva macro e micro? Isso. Então, olha só, a banca está lá, né? Ela está corrigindo o seu parágrafo, ela está olhando para o seu parágrafo, olhando para a sua redação. Não importa se você... Uma coisa importante, gente, de dizer é assim. Eu sei que vocês fazem cursos em vários lugares, e isso não tem importância, isso é excelente, né? É bom. Só que os professores, eles ensinam com seus próprios métodos, né? Suas próprias didáticas. Só que redação discursiva é redação discursiva. O que é discursar? É falar sobre, né? Beleza. O que caracteriza um texto dissertativo? Dissertar. O que caracteriza um texto dissertativo? É um texto escrito em parágrafos que se fala sobre um assunto com clareza, impessoalidade, coesão e coerência a partir de argumentos. Enfim, né? Tem lá os critérios. Beleza. Aí, eu estou falando isso porque nas outras turmas acontece muito isso. Dani, mas lá no outro cursinho, o professor fala o tempo todo que a gente tem que fazer um parágrafo de introdução. A banca exige um parágrafo de introdução. Aí eu sempre falo assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A banca não exige um parágrafo de introdução. A banca exige uma introdução. São coisas diferentes. Uma introdução pode ser feita em 3 linhas, 4 linhas, mas não precisa necessariamente ser um parágrafo. Agora, se você quer fazer um parágrafo, tudo bem, você pode fazer um parágrafo, não tem problema nenhum. Você não vai ter menos pontos se você fizer um parágrafo. Assim como você não vai ter menos pontos se você não fizer um parágrafo. A questão é, ali eu tenho 3 tópicos. Vamos supor que o candidato quer fazer 3 parágrafos, um para cada tópico. Só que no primeiro parágrafo aqui, no primeiro tópico, ele vai fazer uma introdução de 3 linhas, 4 linhas, já no primeiro tópico. Ele vai ser penalizado porque ele não fez um parágrafo de 4 linhas? Não. Ele fez uma introdução? Fez. Ele só não fez um parágrafo de introdução. Sabe qual é a questão, gente? É que, às vezes, o professor lá do cursinho, é aquilo que eu sempre falei. Ele quer ensinar, ele tem poucas aulas, ele quer ensinar rápido para vocês uma técnica. Aí ele diz, é assim. E ele não tem tempo de dizer que pode ser assim, que pode ser de outro jeito, que pode ser de outro jeito. Aí ele vai e ensina de um jeito só, como se fosse um modelo, entendeu? E aí todo mundo fica com aquele modelinho. Quando você vai dizer pro aluno, né, para a pessoa, gente, você pode fazer uma introdução sem ser em um parágrafo específico de introdução. Porque a questão da banca não é se você está fazendo a introdução em um parágrafo específico. Vamos supor que a banca te dê 4 tópicos. Vamos supor que a banca te dê 5 tópicos. Você vai fazer um parágrafo de introdução, mais 5 parágrafos de tópicos? Entendem o que eu estou falando? Então, a questão da introdução, ela não é obrigatoriamente em um parágrafo. É obrigatório ter introdução. E o que é a introdução, Dani? É a contextualização do tema. É o pano de fundo do tema. Isso pode ser feito em 2 linhas para quem é mais direto. Isso pode ser feito em 3, 4 linhas. E isso também pode ser feito em um parágrafo.
Dani, eu quero continuar fazendo um parágrafo para a introdução. Ótimo, faça. Tem problema nenhum. Dani, eu já quero fazer a introdução já no primeiro tópico. Pode também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Porque é importante, gente, entender que a escrita, ela não é algo, como é que eu posso dizer? Ela não é uma camisa de força, entendeu? É porque, às vezes, parece que só tem um jeito de fazer uma coisa, e isso não é a realidade. Não é mesmo. Não existe isso na perspectiva. Lá na expectativa de resposta da banca, se você não fizer um parágrafo com a introdução, ela vai tirar ponto. Isso não é verdade. O que a banca quer que você faça uma introdução. Ponto. Agora, se você vai fazer isso em um parágrafo, ou se você vai fazer isso em 3 linhas ou 4 linhas dentro do próprio tópico, aí já é com você. Porque isso é uma competência da própria escrita. E isso é do indivíduo. Entendeu? Isso é uma técnica, isso é do indivíduo, a gente desenvolve. Então, é só para dizer isso para vocês, porque é até engraçado, porque em outras turmas eu tenho uma turma só de correção, né? Aí lá, nessa turma só de correção, eu tenho 3 pessoas que fazem cursinho em outro lugar. E elas fazem simulados nesse outro lugar. E lá nesse outro lugar, o professor de lá falou assim, pelo amor de Deus, é até antiético, né? Pelo amor de Deus, essa professora que vocês aprenderam a fazer redação com ela, que no caso sou eu, né? Ela tá ensinando tudo errado para vocês, não é assim que ensina a redação, não, e tal, e falou para elas. Aí elas são muito apegadas a mim, porque elas fazem redação comigo há muito tempo. E elas não, assim, elas aprenderam a fazer redação comigo, então elas não me largam de jeito nenhum. Aí elas falaram assim, Dani, a gente está desesperada, porque eles ensinam uma coisa, e você que ensinou a gente a fazer redação, então eu aprendi a fazer parágrafo com você, eu aprendi a fazer redação com você. Aí eu falei assim, façam uma coisa, apliquem, quando vocês forem fazer o simulado de lá, façam com a técnica que eles explicaram, né? E façam com a técnica que eu expliquei. E faz os 2 jeitos, e vê como funciona, né? E aí elas fizeram. Aí elas fizeram dos 2 jeitos e me mandaram as correções. O engraçado é que a técnica que eles explicaram para elas tiraram uma menor nota. A técnica que eu explico para elas tiraram. Ela até me mandou, essa semana ela tirou 27,9, valendo 30, né? Na técnica que eu ensinei. Então, assim, na verdade, a questão é sempre como você domina a técnica. Como que você domina a técnica? Porque o uso da língua, gente, é o dominante que faz. Se eu que domino a língua, eu consigo, e eu domino melhor fazendo o parágrafo, e isso me faz ser mais seguro fazendo o parágrafo, então faça o parágrafo. Se eu que domino a língua, acho melhor não fazer o parágrafo e começar direto no tópico, então é melhor, eu vou começar direto no tópico. Então, isso é do usuário da língua. Quem tem que determinar isso é o usuário. Agora, sempre façam a introdução. A introdução tem que ser feita, sendo ela em um parágrafo, sendo ela direto do tópico. Agora, o que eu ensino para vocês? Se vocês gastarem muitas linhas na introdução, o que vai acontecer? Isso é lógico, isso é uma questão de lógica. Ó, se vocês gastarem muitas linhas na introdução, os tópicos vão ficar prejudicados. Porque o que está sendo pontuado na banca são os tópicos. O que está valendo nota são os tópicos. Então, vamos supor, você tem 30 linhas. Aí você gastou lá 8 linhas na introdução. Aí vai sobrar para você 22 linhas para dividir em 3 tópicos. Aí você vai ficar com pouquinha linha para falar do primeiro pouquinho. Então, entendam, é uma questão de lógica. Vocês precisam gastar mais linhas nos tópicos, porque são os tópicos que têm ponto para ser pontuado. Entenderam? Pode falar a Diana, depois a Roseli. Isso daí é verdade, Dani. Eu estava com uma outra professora e ela sempre me obrigava a fazer parágrafo de introdução. E aí eu gastava umas 9, 10 linhas
E quando eu chegava lá nos tópicos, eu ficava um pouco perdida, porque ela queria que eu escrevesse 2 parágrafos para os tópicos, e às vezes eram 4 tópicos, mais ou menos, e aí eu tentava misturar, para poder caber tudo, né, nas demais linhas que restavam. E quando eu fiz o simulado, eu fiquei desesperada, porque minha nota foi horrível, horrível mesmo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou passar nessa prova? Porque não vou conseguir fazer essa redação desse jeito, não. Conheci que você explicou e tudo mais, aplicou o seu método, aí foi bem mais gratificante. Agora eu estou inspirando aliviada. É que eu fui entender que poderia fazer algo diferente, né? E assim, gente, eu sugiro que vocês realmente façam simulados em outros lugares. Eu acho que tem que fazer, que tem que testar a técnica. Eu só acho que, assim, vocês façam aquilo que vocês se sintam seguros para fazer, mas não tem lógica. Vocês entendem que não tem lógica? Se são os tópicos que vão ser avaliados, igual a Diana falou, se você gasta muita linha fazendo a introdução, você não tem o que dizer nos tópicos. Você vai ser prolixo, você vai repetir ideias, porque você vai ter dito muitas das questões, você vai ter afirmado nos tópicos, entendeu? Pode falar, Roseli, depois a Milena e a gente continua. Pode falar, Roseli, seu microfone está fechado. Eu consegui abrir agora, porque eu tô aqui com. Tem outra dúvida que eu quero tirar, Dani. Que eu esqueci de te perguntar. Eu acho que eu deixei muito espaço no parágrafo, né? Eu coloquei 2 dedos. Aí, eu até comentei com a minha filha, eu falei, acho que eu deixei muito espaço. A gente pode deixar menos, né? Eu sei que não pode esquecer, não é? De deixar o espaço do parágrafo, não é isso? Que tira ponto, não é? Isso, eu vou dar uma olhada no seu espaço daqui a pouco, Tá. para ver o tamanho dele direitinho. Mas eu não vi ninguém que tenha deixado bastante espaço, não. Mas eu vou dar uma olhada no seu. Não pode esquecer de deixar espaço mesmo, não. É isso que eu já vi, porque nas minhas pesquisas eu também vi do Enem, né? E ele Sim. fala, a pessoa não pode Não, deixar, não porque pode. Você tira tem que ponto, né? indicar o espaçamento do parágrafo. Tá Eu bom. vou dar uma Só olhada queria no saber seu. que eu deixei 2 dedos. Obrigada. Pode falar, Milena. Professora, essa questão da introdução, eu já vi professores ensinando dessa forma. Você fazer a introdução, depois desenvolver os aspectos, né? E na introdução, se gastava ali 6 linhas, 8, e às vezes você ainda tinha que colocar os aspectos na introdução, né? Porque você tinha que Retomar. Você retomar, faz né? uma citação dos aspectos na introdução. Você Isso. pode fazer isso. Você vai gastar ali umas 4, 5 linhas. No caso, você citar. É uma técnica. Uhum. Não é errado. Não é errado. Eu não indico. Sim. Mas se a pessoa tiver segurança de fazer isso, pode fazer. Não tem problema, não. Eu acho que, na minha opinião, dessa forma é ruim, porque você acaba que fica repetitivo, né? Colocar os aspectos na introdução, aí você vai gastar. Por exemplo, minha letra não é tão pequena, então, o primeiro já gastaria muito na introdução, 8 linhas, e quando eu fosse desenvolver os aspectos, aí eu teria pouco espaço, pouca linha para desenvolver. O que você está falando é o seguinte: a pessoa faria a seguinte situação. Em relação às tecnologias de informação e comunicação no Brasil, o contexto da pandemia acelerou esse movimento. Aí você vai trazer assim, por esta razão, é importante discutir a perspectiva do acesso das TICs entre educadores e educantes, a utilização como meio de garantir as aprendizagens e as desigualdades desse período e os desafios. Não é isso que você está falando, Milena? Isso mesmo. Eu sei. Isso é uma técnica que muitos professores utilizam para ensinar quando você não tem ideias para colocar ali na introdução, né? Não é errado, é igual eu estou falando para vocês, não é errado. Se vocês se sentirem seguros em fazer isso como meio de garantir que você, né, a perspectiva da introdução, podem fazer. Eu não gosto, eu não ensino assim, não é a forma que eu ensino, mas também não está errado fazer, tá bom? A Edileuza quer falar e a Amanda. Aí a gente encerra para a gente poder continuar, senão a gente não consegue. A Amanda quer falar.
Professora, deixa eu só perguntar, quanto ao espaçamento do parágrafo, me disseram que que tem que ter mais ou menos a pontinha da caneta, é isso? A pontinha da caneta, gente, é uma, como se eu posso dizer para você, é uma convenção que os professores de redação utilizam para ensinar vocês a dar o espaçamento, para vocês darem um espaçamento correto, não ficar desalinhado. Então, é bom vocês terem alguma coisa que dê um espaçamento para não ficar desalinhado. A pontinha da caneta é uma forma de você estar ali na hora da redação, a caneta é uma coisa que você tem ali, então pode ser a pontinha da caneta, né? A professora faz isso porque, assim, é um recurso que você tem na hora, pode ser. Agora, se você consegue fazer o espaçamento de outro jeito e fica bom também, pode ser também. Não é uma regra, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma ideia, né? Que dá certo. Amanda. Seu microfone está fechado, Amandinha. Ou você levantou sem querer? Acho que você levantou sem querer. Bom, se quiser falar ao longo do encontro, pode falar, tá? Então, olha só, gente. Aí, o que acontece? A gente vai dar uma olhada aqui nos tópicos do que é que se repete ao longo dos tópicos. Então, olha lá. TICs. Onde é que TICs está se repetindo? Em todos os tópicos, ó. TICs está aqui. Vou colocar de verde aqui, ó. No primeiro tópico. Também está no segundo, porque é a nossa grande questão. E também está no terceiro, porque é a nossa grande questão. Deixa eu ver aqui. Isso. Alguém falou aqui, né? Ah, você não conseguiu? Nem agora? Você conseguiu agora ligar? Se quiser colocar aqui no chat, pode colocar também, Amanda. Bom, vamos para a próxima questão. Pandemia. Ó, a pandemia está aqui no primeiro, também se repete, ó. Isso eu tô falando como que vocês vão fazer lá no dia, tá? Aqui também se repete no último. Aí aqui, gente, foi uma questão que muita gente esqueceu de fazer, de pegar no último tópico e retomar a questão da pandemia. Porque quando a banca fala desse período, ela tá falando de quê? Da pandemia, que é o contexto que a banca trouxe lá no tema. Vocês não podem esquecer de que todos os tópicos, todos os aspectos estão relacionados ao tema. Só se não tiver tema. Porque pode acontecer da redação não ter tema e vir direto para os tópicos, certo? Como aconteceu numa redação, não sei se foi na turma de vocês que eu trabalhei, aquela do movimento negro, né, de Vidas Importam. Lá não tinha tema. Só tinha os tópicos. Mas, no caso aqui, tem um tema. Então, todos os temas estão relacionados todos os tópicos estão relacionados ao tema. Então, aqui, ó, o último tópico, ele retoma o quê? O período. Por mais que não esteja escrito o contexto da pandemia, tá lá, ó, desse período, certo? Então, pessoal, olha só. Tanto as TICs quanto o contexto da pandemia são coisas que vão se repetir aí ao longo da sua redação. Agora, uma outra questão. Muito cuidado. Essa redação, ela pode te levar para um lugar. Sabe qual lugar? O lugar das tecnologias. Você pode ir lá para as tecnologias, para o contexto digital, para o mundo digital, e esquecer de ficar nas TICs. Porque as TICs, elas são parte do mundo digital. O mundo digital, ele é como se fosse mais amplo. E as TICs como se fosse parte desse mundo digital. Então, quando você fala de TIC, você não está falando do mundo digital todo, das tecnologias todas. As TICs é uma partezinha. São as tecnologias de informação e comunicação. É uma parte própria, que é utilizada na educação, que é utilizada para crianças com necessidades educacionais especiais, que é utilizada na educação à distância, que foi utilizada na pandemia para comunicação. E uma coisa importante é que a gente não pode confundir a época da pandemia, que precisou de aulas síncronas, com EAD.
São coisas completamente diferentes. EAD é uma modalidade de educação. O que aconteceu na pandemia não foi EAD. Certo, gente? O que aconteceu na pandemia não foi EAD, não é educação à distância. Educação infantil, certo? Ensino fundamental, a gente não tem isso na perspectiva EAD no ensino regular. EAD é uma modalidade com questões específicas próprias, avaliação própria. O que aconteceu na pandemia foi um momento específico que nós fomos mediados por recursos digitais e educacionais abertos em aulas síncronas e assíncronas por um período específico de tempo por conta de um contexto pandêmico. Mas não foi EAD. Porque EAD, você tem uma plataforma, né? Você tem recursos próprios, você tem avaliação própria. Não é EAD, tá? Não é uma modalidade, não foi uma modalidade. Continuou sendo. A nossa educação continuou tendo as perspectivas que nós tínhamos, continuou tudo normal. Não virou uma modalidade, certo? Então, pode falar, Roseli. Evidencial, né? Que eu lembro que chegaram os documentos, né? Roseli, oi? Eu não estou ouvindo. Pode falar de novo. Que foram os documentos que chegaram da Secretaria de Educação, né? Que chegavam com as orientações, o que eles falavam? Que era um período emergencial e eles citavam muito algo, que falavam um ambiente virtual de aprendizagem. Isso, né, chegava nos documentos das orientações, né? Foi isso que eu trouxe para o contexto para fazer a dissertação, né, da redação. Exatamente. Nós estávamos mediados pelo AVA, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, como você colocou lá na sua redação. Mas muitas pessoas trouxeram que a LDB previa, né, em algum momento, a perspectiva de uma educação mediada por essas tecnologias também. Tá tudo certo, tá, gente? Então, olha só, o pano de fundo da nossa redação era isso aqui. O que ia acontecer? O que ia acontecer? O que a banca tinha que achar no seu primeiro tópico? Ó, isso aqui, o acesso. Como foi o acesso entre educadores e educandos? Isso aqui a banca tinha que achar. Acesso. Segundo tópico, o que a banca tinha que achar? Utilização. Como foi a utilização? Como meio de garantir aprendizagens. Aí muita gente deu exemplo, né? Quem traz os exemplos, gente? Quem traz os exemplos? Lembra que eu falei para vocês? Deem tudo que vocês puderem dar para a banca. Deem tudo que vocês tiverem. Aí as pessoas trouxeram Google Meet, Google Sala de Aula, vídeos tutoriais, YouTube, não foi? Um monte de gente trouxe essa utilização como meio de garantir as aprendizagens e exemplificou como foi isso. E isso que é o importante. Isso tem a ver, qual a diferença de um repertório social, cultural, para um repertório de vivência? O repertório de vivência é esse, quando você exemplifica com questões do cotidiano. Isso também é repertório, certo? E quando você traz um repertório de legislação, um repertório de filósofo, um repertório de estatística, de dado, isso é um outro tipo de repertório, mas também é repertório, tá bom? E aí, aqui embaixo, o que a banca queria ver? As desigualdades. E aí você não podia dizer só que teve desigualdade, porque isso a banca já disse que teve. Quais foram essas desigualdades? E também os desafios. Aí teve gente que só colocou as desigualdades e não colocou os desafios. Teve gente que colocou só uma desigualdade, só que aqui a banca está no plural. Lembra que eu falei para vocês que quando está no plural, eu tenho sempre que colocar mais de um. Lembrem disso. Se a banca colocou medidas, alternativas, ações, propostas, certo? Se está no plural, é porque a banca quer mais de uma, tá bom? A banca quer mais de uma.
E quando a banca traz assim, ó, nos processos educacionais, aqui ela já saiu do contexto da Covid, ó. As desigualdades desse período, aqui está na Covid. E os desafios no emprego das TICs, aqui já está no todo, ó, nos processos educacionais. Como um todo aqui. Aqui já está no processo todo, certo? Nos processos, aí você vai falar de formação, aí vocês falaram, né? De formação de professores, de legislação adequada, de investimento em laboratório, do cumprimento da meta do PNE, e aí vocês trouxeram um monte de questões aí relacionadas aqui aos desafios no emprego dos processos educacionais. Então, gente, o que vocês vão fazer lá no dia da prova? Vocês vão fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Chegou lá, bateu o olho no tema, em quantas partes esse tema está dividido? 3 partes. Utilização, TICs e contexto da pandemia. Beleza. Agora eu vou olhar os tópicos. As partes do tema se repetem nos tópicos? Quais delas se repetem? Isso se repete, isso se repete, isso se repete. Ah, então, isso aqui é meu pano de fundo. Isso aqui vai se repetir o tempo todo. O que é que não se repete? Isso aqui não se repete, é isso aqui que a banca quer achar. Isso aqui não se repete, isso aqui a banca quer achar. Isso aqui não se repete, isso aqui a banca quer achar. Isso aqui deu para entender, gente? Ficou claro para vocês? Assim, deu para entender didaticamente como é que vocês precisam se organizar lá no dia? Sim? Ai, meu Deus, uns besourinhos pulando aqui em mim da chuva. Certo? Então, tá bom. Alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma parte da correção? Dani, você colocou isso e isso na correção da minha redação. Eu não entendi. Alguém não entendeu? Pode falar, Amanda. Anny. Na Oi. verdade, as colegas também perguntaram, mas eu não entendi. Eu perdi ponto por causa do parágrafo, do espaçamento. O meu ficou muito pequeno, o espaçamento tinha que ser maior, ou ficou desalinhado? Eu vou ter que olhar. Calma aí, rapidinho. Outra coisa que eu fiquei em dúvida, se é assim, a gente tem uma nota de estética fechada e aí vai errando, vai perdendo? É assim que funciona? Depende. Você tem até 2 pontos de apresentação, que é legibilidade. É disso que você está falando? Sim. Legibilidade, apresentação, estruturação, organização de parágrafos. Até 2 pontos é aí. Os outros 28 pontos é da sua questão de tópicos, né? Aí, se você atendeu aos tópicos, se não atendeu, e depois vem as questões de microestruturas, que é acento, é pontuação, aquilo que está lá embaixo. Tá, entendi. Entendeu agora? Sim. Na verdade, o que aconteceu com seus parágrafos é que eles ficaram muito perto da margem inicial. Eu acho que eu coloquei lá na sua resposta. E uma outra, lá na sua correção. E uma outra coisa que aconteceu é que você deixou nas linhas, por exemplo, na linha 3, na linha 7, na linha 12, na linha 21, na linha 23, na linha 24, espaçamento de margem final. Ah, eu tenho que escrever até o final? Tem. Até o final da linha. É porque, e se a palavra terminar, tipo, meu Deus. Não pode deixar espaço. Não pode ter a recorrência de espaço. Entendeu? Não pode ficar tendo recorrências. Se uma vez ou outra você deixar um espaço, ok. Agora, ficar tendo recorrência de espaço, não pode. Eu tenho que ir até o final da linha. Até o final da linha. Dá um jeito de ir até o final da linha. Mas você só teve... Eu tô pensando que você teve muito desconto. Você não teve muito desconto, viu, Amanda? Eu vim aqui agora ver se você teve muito desconto. Você não teve, não. Não, eu entendi que eu perdi 1,7, não foi? Não, você teve 1,7. Valia 2. Ah, eu achei que estava menos 1,7. Não, o menos é lá na sua nota, ó.
27,5 menos 1,75. Esse menos 1,75 foi dos seus equívocos aqui embaixo. Ah, tá. Linhas. Entendi, Dani. Entendeu agora? Entendi. Eu achei que 1,75 tinha sido por causa da estética aqui do texto. Não. Tá A bom. apresentação, você teve 1,7. Atendimento aos tópicos, 25,8, valendo 28, certo? Uhum. A apresentação, 1,7. Aí eu só coloquei assim, atenção ao espaço inicial dos parágrafos. Só isso. Tá. Aí, que tanto seria o espaço? Eu acho que você tem que dar um espaço maior da margem inicial, só isso. Porque ele está muito junto da margem. Fica para dar a entender que aquilo é um parágrafo. Tá, entendi. Tá bom. Só Obrigada, Dani. Nada. Bom, pessoal, então, diante disso, agora a gente vai para o material de hoje. E qual que é a nossa ideia com o material de hoje? É a gente fazer isso que a gente fez aqui agora, vocês fazerem aí, né, esse exercício, como se vocês pegassem a redação e vocês vão fazer esse exercício. E isso, usa a tampa da caneta para marcar, fica bom. Fazer esse exercício aqui, de ver em quantas partes o tema está marcado, está separado, já fazer a organização dos tópicos, e aí a gente vai conversar sobre os tópicos, relacionar esses assuntos e fazer o exercício de construção dos tópicos. A Marta colocou, eu fui péssima na redação, mas agora que estou começando a pegar. Não foi péssima não, gente. Ninguém foi péssimo assim na redação. Fica tranquilo. Depois eu vou olhar a sua tranquilamente, viu, Marta? Vou olhar a sua direitinho. E aí, gente, a ideia é essa. É as aulas irem fazendo vocês pegarem, né, a técnica para chegar lá no dia, vocês não tirarem a maior nota possível, né? Essa é a grande questão e vai dar certo. Bom, olha só. Aqui a gente vai trazer esse tema, né, que é um tema que está sendo muito discutido na área da educação, tá? Não muito discutido por vocês. Eu não sei nem se vocês estão discutindo esse assunto, que é a questão do PNLD 2000. Está discutindo nas escolas, né? Na verdade. Quem está em escola meio que discutiu rapidamente esse assunto, mas esse assunto não está sendo muito discutido nos cursinhos, nem nada, né? Que é o PNLD 2023. Oi, Edileuza, pode falar. Dani, eu vou falar bem a verdade para você. PNLD 2023, talvez por eu dar aula no colégio particular, né? Você está na rede privada, realmente. Vocês e não à discutem. noite no EJA. Você sabe como é que eu fiz? Eu só fiz o primeiro, né? Eu tinha uma janela hoje, nos horários, então eu só fiz o primeiro parágrafo. Mas eu fui pela lógica, Deus é que me deu. Eu olhei assim, gente, só pode ser programa nacional. LD, livro didático. Então, eu fui assim pela lógica, porque realmente eu não tinha nem ideia do que se tratava. Sim. E pode ser alguma coisa nesse sentido, viu, gente? Assim, como pode ser qualquer coisa, né? Mas pode ser também. E aí, porque o Programa Nacional do Livro Didático, além de ser uma questão, né, que mudou agora para 2023 para frente, quem está em escola, né, do ensino fundamental sabe que esse ano está sendo uma discussão, porque mudou a organização de escolha, e também a grande discussão é por conta da era digital, né, gente? É por conta da era digital. E por conta também dessa discussão sobre livro didático, que começou nesse governo, né? Essa discussão, assim, não sei. Enfim, e aí, o que acontece? Pode ser uma questão relacionada a isso? Pode ser também, né? A gente não sabe. Eu acho que ninguém está meio pensando sobre isso. Ou vocês já tinham pensado sobre esse tema? Ou não? Honestamente, não. Não, e aí, né? quando a gente vê um tema de redação buscando o assunto, você fala, puxa, eu achei tão pouco tratado o tema, eu fiquei um pouco assustada inicialmente, mas é isso que é bom, né? Desajeita para se ajeitar. Exatamente, Bia, eu também tive essa mesma
essa mesma indisposição. É outra coisa que eu vou falar para vocês, não vai dar tempo da gente ver, é uma outra situação que não está sendo tão falada, viu, gente? Mas é um assunto que vocês precisam buscar para fazer leitura. Eu vou até colocar para vocês fazerem leitura lá no grupo. É a Política Nacional de Alfabetização, que está mudando, infelizmente. O discurso é outro já. Então, mudou totalmente a Política Nacional de Alfabetização. Então, é um assunto bem sério, difícil de lidar, mexe muito com quem é estudioso da área, como eu. Eu não gosto nem de falar nesse assunto, porque é um assunto que mexe comigo, com as minhas pesquisas, né? Então, assim, mas é um assunto que vocês têm que fazer leitura, porque pode ser que tenha alguma coisa a ver, tá? Também, porque... Desculpa, Dani, não quero te atrapalhar. Eu ouvi um pouquinho disso daí, porque eu dou aula no EJA, já te falei, né? Uhum. E vai atingir a EJA e está sendo muito difícil, porque eles querem fazer turmas multisseriadas. Está sendo bem chocante. Na verdade, gente, essa proposta aqui do livro didático é porque isso aqui não foi inventado, não, tá? Isso aqui é o que está acontecendo mesmo, não tem nada aqui inventado. Isso aqui é o que está acontecendo no momento e eu trouxe para a gente pensar sobre isso. Então, olha só. A questão aqui do livro didático é o seguinte: o futuro do livro didático no Brasil. Ponto. Ao elaborar seu texto, considere os aspectos. O livro didático como meio de garantir acesso e qualidade da educação. Outro ponto. Os avanços tecnológicos e as mudanças ocorridas para a escolha do PNLD 2023 para os próximos 4 anos. Medidas que auxiliem e protejam o PNLD no Brasil. Para você escrever sobre isso aqui, você precisa saber o que é o PNLD, sim ou não? Com certeza. Precisa? Ou seja, para quem está na área de educação, o PNLD é algo assim fundamental saber o que é, principalmente quando se trata aí do CAQ, né? O custo aluno qualidade, que tem a ver com material didático. Ou seja, o livro didático está dentro do material didático. É uma verba do fundo da educação, né? Que era do antigo Fundeb. Então, olha só. Aqui, além de ter uma discussão realizada na perspectiva da educação, também tem uma discussão política não partidária, viu? Política mesmo, do ser político, histórico político, educacional. Porque aqui tem a ver com a questão de cidadania, que é a questão do acesso e da qualidade, certo? E aí, a gente tem aqui a questão dos textos motivadores, foi porque essa situação foi a situação que, a primeira, né? Foi a situação que deu muita repercussão, que foi aquela situação em que ficou sendo discutido durante meses no início do mandato do atual presidente, que foi se os livros didáticos seriam ou não seriam retirados, né? Porque, segundo ele, não contemplavam, né, o que ele estava querendo para o governo dele. E aí teve uma discussão muito grande sobre a perspectiva do livro didático e da história do Brasil, certo? Então, foi isso. Então, isso ficou muito tempo sendo discutido ali em 2018. Muito tempo mesmo. Aí começou uma discussão muito grande sobre Paulo Freire, quem era Paulo Freire, que Paulo Freire nunca teve um método para crianças, né? Na verdade, o método freiriano é para a educação de adultos. Aí foram dizer que realmente ninguém sabia sobre Paulo Freire no Brasil, que eles não sabiam quem era Paulo Freire, porque começavam a falar sobre Paulo Freire sem saber que nem quem era Paulo Freire. Enfim, isso virou uma discussão enorme, que essa discussão está até hoje. Como ele disse aí, né, no texto motivador, que o livro não tinha hino nacional, todos os livros têm o hino nacional da contracapa, enfim, né? Virou toda essa discussão aí que vocês sabem. Ofendeu o programa, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que acontece no Brasil desde 1985, ou seja, enfim, isso virou uma bagunça. Quando foi esse ano,
que o PNLD já ia mudar, né, o programa, então o programa trouxe outras perspectivas. E as perspectivas desse ano de mudança são em objetos. E é exatamente isso que mudou. Além de ter mudado a escolha por objetos, uma outra questão, que é a questão que traz a perspectiva futurística. Quando fala do futuro, o futuro, esse termo futuro aqui no tema, ele traz duas perspectivas. Futuro, em termos de futuro tecnológico, esse outro texto motivador vai trazer, né? Que é esse futuro do livro digital. Mas esse futuro traz uma perspectiva que pode trazer o quê? Essa questão do livro digital é uma questão que precisa ser o quê, gente? Aí tem que pensar, né? Enfim, vocês vão trazer isso aí no texto de vocês. Mas, enfim, tem essa questão do futuro, livro didático no Brasil. Eu não vou mexer aqui, porque eu quero que vocês façam isso. Então, o primeiro texto motivador tem essa questão, né? Que é a declaração do presidente, foi o seguinte: a partir de 2021, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, vai ter lá o hino nacional. Os livros, hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo. Falar em suavizar, estudei na cartilha Caminho Suave. Você nunca esquece. Não esse lixo que, como regra, está aí. Essa ideologia de Paulo Freire. Jair Bolsonaro, presidente. Segundo a reportagem, o PNLD organiza a compra dos livros didáticos para as escolas públicas desde 1985, além de firmar o compromisso com o território brasileiro, sua bandeira e seus símbolos desde sempre. O segundo texto diz o seguinte: implementado gradualmente nas unidades da rede salesiana de escolas, o material didático digital da EDEB já está mudando a rotina das escolas salesianas e oferecendo à RCE o que existe de mais moderno em tecnologia educacional. Nesta edição, a equipe da editora comenta a implementação, as capacitações, os avanços e as perspectivas para 2015. Considerando que o texto acima tenha caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir: o futuro do livro didático no Brasil. Certo? Ao elaborar seu texto, considere os aspectos: o livro didático como meio de garantir acesso e qualidade na educação, os avanços tecnológicos e as mudanças ocorridas para a escolha do PNLD 2023 para os próximos 4 anos, e medidas que auxiliem e protejam o PNLD no Brasil. Bom, eu vou deixar vocês fazerem um movimento que eu fiz, que vocês me viram fazendo lá no tema das TICs, aqui. Explorar o tema, ver quantos assuntos tem no tema, quais se repetem nos tópicos e o que não se repete nos tópicos, que é o que a banca vai caçar, tá bom? Dá um tempinho para vocês fazerem isso, aí a gente retoma aqui, tá bom?
E aí, pessoal? Deu tempo de vocês darem uma analisada aí? Bom, qual vai ser, assim, o tema está bem direto, né? A gente tem aqui, como na parte do tema, a gente tem o futuro, né? Que é a perspectiva, aquela que eu falei, que a gente pode falar de um futuro na perspectiva tecnológica, né? Digital, enfim, a gente pode falar de um futuro na perspectiva de ameaça, né? De acabar, enfim, de não ter, ou de mudanças, enfim. A gente tem o livro didático e a gente tem o Brasil, que é o contexto, né? O nosso lugar. Bom, então, o que vai se repetir? O que está se repetindo aqui no tópico A? Está repetindo o livro didático. Beleza? O que está se repetindo aqui no tópico B? No lugar de futuro, a gente tem aqui avanços tecnológicos, né? Que é basicamente o futuro, né? É isso aqui. Mudanças, PNLD, enfim. E PNLD pode ser o livro, a gente pode ter como PNLD o livro didático aqui no Brasil. No Brasil. Aqui a gente pode ter PNLD 2023, é o livro didático, mas a gente não vai marcar, porque é exatamente isso que eles querem saber. Ok. PNLD, PNLD. Então, olha só, o que a gente precisa, então, trazer para a banca é isso aqui, ó. O livro didático já está aqui, mas eles querem saber isso aqui, ó, o meio de garantir acesso e qualidade. Então, essa parte aqui, ó, acesso e qualidade, garantir acesso e qualidade é o que a gente precisa garantir e escrever nesse tópico aqui. Então, tudo que a gente precisa escrever, eu vou colocar de verde. Avanços tecnológicos, que é o futuro, ok, mas as mudanças ocorridas, aqui a grande questão é as mudanças ocorridas aqui para os próximos 4 anos. Isso aqui a gente precisa trazer. Avanços tecnológicos que tem a ver com o futuro, mas principalmente também as mudanças ocorridas. E aqui as medidas que auxiliem e protejam e possam proteger esse programa no Brasil. Então, vocês vão ter que ficar catando aqui, ó, olhando e prestando atenção no que vocês estão escrevendo para ver se está garantindo isso aqui. Precisa garantir. O pano de fundo é o livro didático no Brasil, né? O livro didático no Brasil vai se repetir o tempo todo, né? Livro didático no Brasil é o que vai se repetir o tempo todo. Agora, aquilo que vocês me perguntam o tempo todo, né, Dani? Numa redação como essa aqui, que tem 3 tópicos, e aí? O que eu faço, né? Eu já começo falando sobre o livro didático, aqui já no primeiro tópico, eu faço uma introdução, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. Tem gente que vai querer fazer uma introdução, falar sobre o livro didático, mas percebam que o livro didático já está aqui no primeiro tópico. De repente, se você for falar sobre o livro didático na introdução e depois tiver que falar dele de novo no primeiro tópico, você vai ser redundante. Então, de repente, a sua introdução você vai ter que falar de educação, Constituição, educação, até chegar no livro didático. Entendam? Para você não ter que falar de educação, de livro didático na introdução, para depois falar de livro didático de novo. Aí você vai ser redundante. Então, você vai ter que chegar no livro didático. A sua introdução vai ter que ser algo antes do livro didático. Então, antes do livro didático, é o direito à educação. Então, tudo bem. Dani, então eu vou falar do direito à educação, vou falar da Constituição, vou falar que a educação é direito de todos e que a LDB prevê, né, o investimento em educação no custo aluno qualidade inicial com investimento em material didático, que é o livro didático.
e que durante muito tempo não se teve, né, acesso à educação, e que o material didático é a garantia do acesso, da qualidade. E aí, uma coisa que vocês precisam fazer é, olhou para o tópico, o que eu posso colocar aqui nesse tópico que vai qualificar o meu tópico, que vai dar um plus, né? Aqui eu posso trazer a LDB, eu posso falar de CAC, porque ali tem qualidade, então eu posso falar de CAC, posso trazer o Plano Nacional, eu posso dizer que o material didático está previsto em lei, entenderam? Vocês vão fazer isso? Por que vocês ainda não vão falar de Programa Nacional do Livro Didático? Porque isso é uma questão para depois. Porque o livro didático vem primeiro, vem antes do programa. O programa vem depois, certo? Vocês podem usar a informação do texto motivador de que o Programa Nacional do Livro Didático foi criado em 1985? Podem, vocês só não podem colocar do jeito que está lá. Porque isso é uma informação do mundo, do universo. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação, certo? Então, vocês podem usar. Quais foram, qual é a questão do tópico B? Dizer que com o avanço tecnológico, com o avanço da tecnologia, com o mundo digital, hoje o material impresso, o livro impresso, aí vocês vão fazer esse link entre a questão futurística do livro didático, as mudanças que estão ocorrendo no mundo, com as mudanças que estão previstas para a escolha agora, a partir de 2023. Vou dizer para vocês quais são essas mudanças, vocês não sabem, né? As mudanças agora, elas estão previstas em escolhas por objetos. Então, quais são esses objetos? Primeiro se escolhe os objetos, o objeto 1, que é o objeto de livros didáticos, por componente curricular. Nem todos mais são consumíveis, muitos não são consumíveis mais, então, e o que isso significa, Dani? Um livro não ser consumível? Significa que é menos investimento para a educação, porque agora o menino tem que devolver o livro, ou seja, ele não fica mais com o livro, né? Ele devolve ao fim do ano. Dani, mas isso já existia há um tempão atrás. Sim, existia porque não se tinha tanto investimento, aí isso mudou, porque o investimento aumentou e não precisava devolver. Agora, o menino que pega o livro lá no 4º ano, pega um caial de livro. Entenderam a questão do investimento? É disso que eu estou falando. É isso que significa você ter que devolver o livro no final do ano, né? Mas ok. Então, diminuiu o investimento, por isso o livro, alguns não são mais consumíveis. Ok, é uma mudança. Agora, tem a perspectiva do livro, tem livros que são livros para atividade, o outro objeto são livros para atividades, livros complementares. Um outro objeto são livros de avaliação, e o outro objeto são livros digitais. Então, já tem essa perspectiva de livros digitais, essas são as mudanças, algumas mudanças, certo? Então, já tem essa perspectiva do avanço, que o avanço tecnológico já está imprimindo, né, nas redes públicas, aos poucos, lógico, que é só uma parte do livro digital, tá? Só uma parte. Que isso também já é uma prerrogativa de que, se não tiver livro para todas as escolas públicas do Brasil, já significa que uma parte vai ser digital. Aí já entra numa outra questão. Qual é a questão, gente? Vocês trouxeram isso na última redação. O acesso, As Pronto. pessoas não vão ter tecnologia para utilizar o livro didático, como vão estudar? Pronto, vocês chegam num lugar que é o lugar do acesso. É lógico que isso vem com um tom de mudança, que isso vem com um tom de avanço, que isso vem com um tom de tecnologia, né? É esse o tom que vem, né? E aí a gente precisa saber colocar isso na redação de forma que são os conectores. Entretanto, né, todavia, caso não seja possível o acesso a todos, a população mais vulnerável ficará prejudicada. E isso vai entrar em que lugar? Medidas que auxiliem e protejam o programa no Brasil. Ou seja, se o programa ele tem mudanças, que essas mudanças sejam, né, para alcançar
a todos, como diz a legislação. É nesse sentido, entende? Então, diante disso, a redação precisa ser coerente, né? Eu preciso apresentar os avanços, as mudanças e as medidas que auxiliem e protejam o programa. Porque o programa ele foi criado para dar acesso ao material didático a todo o território brasileiro. Por isso que a licitação, né? Por isso que quando muda o MEC e quando muda o material didático, são milhões e milhões e trilhões de reais, porque muda o livro didático para o Brasil inteiro. Por isso que é tão interessante mudar o material didático no Brasil. Mudar o livro didático no Brasil. Porque isso é muito dinheiro envolvido. Então, é nesse sentido. E aí, o futuro do livro didático no Brasil é uma empresa, né? É uma perspectiva empresarial, certo? Dito tudo isto, a gente pensa nesse futuro de diversas questões. É um futuro numa perspectiva tecnológica, digital? É. Se esse livro ele vai ser digital, então, para que ele seja digital, né? E para que esses avanços possam ir acontecendo aos poucos, esse acesso também tem que acompanhar, né, a lógica do próprio livro. É nesse sentido. A minha pergunta para vocês é: vocês conseguiram identificar no tema e nos tópicos a lógica que eu trouxe para vocês aqui, apresentada? Mas isso não é posicionamento político, não, Franciele. Em nenhum momento isso é posicionamento político nem partidário. Em nenhum momento eu trouxe posicionamento partidário e político. Eu trouxe o seguinte, que as mudanças precisam acompanhar a legislação de para todos. Ponto. Se as mudanças no livro didático, quais são as mudanças? Foi a mesma questão das TICs. O que vocês disseram para as TICs? Vocês disseram que as tecnologias de informação e comunicação, elas não foram suficientes, porque muitas pessoas não tinham acesso à internet, banda larga, e os meninos ficaram prejudicados. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Se os avanços tecnológicos e as mudanças são reais, eu não estou inventando mudança aqui, elas já aconteceram. Vocês sabem que eu trabalho com isso, né? Elas já aconteceram, as mudanças elas já aconteceram, são essas as mudanças. Quais são as mudanças? Reais, ninguém está inventando nenhuma mudança aqui, gente, pelo amor de Deus. As mudanças são essas. Quais são as mudanças? Nós temos 4 tipos de mudanças. 4 tipos de situações. Primeira situação, os livros didáticos hoje, eles não são mais totalmente consumíveis. Ponto. O que aconteceu nos últimos 4 anos. Essa foi uma primeira mudança. Segunda mudança. Hoje nós temos livros didáticos que têm a parte de avaliação. Não tínhamos. Terceira mudança. Temos livros de atividades. Não tínhamos. Quarta mudança. Temos livros digitais. Os livros digitais, eles têm um adendo. Qual é o adendo? Caso não chegue livro para todo mundo, esse é o adendo, tá, gente? Vocês podem procurar. Entre aí no PNLD, tá? Para não ser uma coisa que a professora que está falando, né? Porque, de repente, a professora defende tal partido, a professora é de tal partido, vocês nem sabem, né? Mas, de repente, pode ser que vocês estejam pensando isso. Mas entrem aí no PNLD e leiam lá. Olha só. A parte digital do livro didático está com a seguinte questão. Não havendo livro impresso para todo o Brasil, o que vai acontecer é o livro digital. Ponto. Ok. No segundo tópico, tá assim, os avanços tecnológicos e as mudanças ocorridas para a escolha do PNLD 2023 para os próximos 4 anos. Os avanços ocorreram, tecnológicos, os livros estão mudando. O segundo texto motivador fala sobre isso, que a rede salesiana de ensino já trocou o livro didático, a figurinha aqui, os livros são todos no tablet, né? Por um livro moderno, beleza.
Os avanços tecnológicos aconteceram. No PNLD 2023, já vai ter livro por parte digital. A grande questão é a seguinte: a parte digital, as mudanças ocorridas para a escolha do PNLD 2023 para os 4 anos, incluem a parte digital. Nesse sentido, eu estou pensando na redação de vocês. Nesse sentido, é importante garantir que a população, né, principalmente a população mais vulnerável, tenha acesso à parte digital do livro didático. Porque uma parte do livro didático vai ser digital. É isso que eu estou querendo dizer. Caso a população não tenha acesso à parte digital, o que vai acontecer? O que vocês mesmas apontaram na redação das CHICS. O que acontece quando uma população não tem acesso à perspectiva, a alguma questão relacionada? Ela fica em prejuízo pedagógico. Quando vem para o terceiro tópico, medidas que auxiliem e protejam o PNLD no Brasil. Aí aqui vocês têm que trazer. Quais são as medidas? Que o Estado, que haja ações públicas em que o Estado organize acesso à banda larga para que os estudantes consigam acessar a parte digital do livro didático, já que isso é previsto com o avanço tecnológico. Vai acontecer. Em algum momento, os livros vão ser digitais, né? Que isso acompanhe, né? Que a parte digital, que a parte tecnológica acompanhe também os livros didáticos. Isso vai acontecer. Mas as medidas, as ações públicas, as alternativas precisam acompanhar. E aí é o poder público que tem que fazer isso acontecer. Então, esse futuro do livro didático no Brasil precisa acompanhar, entendem? Entendam o que eu estou falando? Isso não é partidário, isso não é nada partidário, isso é uma perspectiva, é qualquer ação pública, qualquer situação, fome, guerra, qualquer situação de problema social, as medidas que vocês precisam trazer para resolver, as ações públicas que vocês vão precisar trazer para resolver, vai ter que envolver o Estado na perspectiva de que ele vai ter que fazer ações para resolver aquilo ali. No caso aqui, seria a parte digital do livro didático. Se o estudante não tiver acesso à banda larga, à internet, ele também não vai ter acesso aos avanços tecnológicos e à parte digital do livro didático. É nesse sentido, entendeu? Pode falar, Franciele. Não, é só para esclarecer, assim, a minha colocação, não foi nem dizendo que é partido A. Inclusive, essa semana nós tivemos escolha do livro na escola e tudo. E o tema realmente é muito pertinente, mas, assim, eu tenho esse medo, entendeu? Como eu tive o medo na redação anterior, de ser repetitivo, porque pareciam que todos os tópicos se enrolavam entre si, e eu tive que ter um cuidado muito grande para falar o que exatamente estavam me pedindo em cada um, para um não entrar no outro. O medo aí como estamos em época de eleição, a gente, assim, na hora da redação, a sua cabeça remete exatamente para a questão política, entendeu? Por ter tema, assim, pode não vir assim, mas eu estou falando de mim, eu senti, assim, quando fala da questão, já remete direto à fala de presidente, de tudo, a gente automaticamente a cabeça liga uma coisa com a outra, e aí eu fico com esse medo de, na hora, eu não ter esse cuidado de saber falar com uma certa, vamos dizer assim, uma certa neutralidade, de não, porque sempre me falaram que a gente não deve botar esse posicionamento muito muito forte, assim, trazer no final, você tem que trazer a sua conclusão, né, fazendo uma inferência, alguma coisa, mas nada que, né, Mas demonstre, qual foi a parte entendeu? do posicionamento que você achou forte do que eu falei? Não, não foi do que você falou. Eu achei assim, quando a gente lê o texto motivador, automaticamente a sua cabeça já liga uma coisa com a outra. E assim, quem é a favor ou quem é contra, pode ter na hora, ter essa coisa muito forte e colocar isso na redação. É isso que eu estou falando. Não, mas isso entendeu? aqui, mas o texto motivador foi a professora que trouxe. Isso aqui a banca não vai trazer, não, gente. Isso aqui fui eu que trouxe, porque, na verdade, isso aqui foi uma discussão.
Não, pode ficar tranquila, a Quadrix nunca vai trazer uma questão dessa. Talvez a UNB traria. Se fosse o CESP, o SEBRASP, traria, né? Porque é uma banca de esquerda, assim como a professora. Mas a Quadrix nunca vai fazer isso, porque a Quadrix não tem essa perspectiva ideológica nenhuma. E essa questão aqui do livro didático é uma questão que é importante porque foi extremamente discutido. Muito discutido. 2018 passou o ano todinho discutindo isso, essa questão de queimar os livros, vamos queimar os livros, vamos queimar os livros, vamos queimar os livros. Em nenhum momento vocês vão precisar colocar nada relacionado ao texto motivador. Vocês perceberam que eu falei aqui o tempo todinho dos tópicos e em nenhum momento eu citei o texto motivador. Porque o texto motivador ali, ele só dá a entender a ideia da importância do livro didático. Ponto. Só isso. O tanto que o livro didático, independente de qualquer situação, ele é importante para garantir a qualidade da educação, porque ele é um mecanismo para quem nunca teve material didático, ter o material didático. Mas em relação aos tópicos aqui, ele não faz nem cosquinha. Tanto é que eu falei de todos os tópicos e nem citei o texto motivador. Nada. Não precisa nem tocar nele. Ele trouxe ali, eu trouxe ele ali só para uma perspectiva que foi muito discutida a ideia de livro didático, assim, 2018, 2019, os jornalistas, muita reportagem, muita coisa que foi falado sobre a importância do livro didático, a não importância do livro didático, ter livro didático, não ter livro didático, tira livro didático da escola, coloca livro didático na escola, acaba com o programa de livro didático, não acaba com o programa do livro didático. Foi nesse sentido, tá? Mas a banca nunca vai trazer um texto como esse. E vocês também nem precisam usar nada do texto motivador, até porque eu falei de todos os tópicos aqui, nenhum dos tópicos está relacionado ao texto motivador, nenhum mesmo. Pode falar, Gabriela. Você acabou de falar o que eu ia falar, até porque eles mesmos falam que é um texto motivador, que você não pode retirar partes do texto para poder dissertar sobre ele. Independente da posição também, você vai ter que levantar e defender. Não precisa concordar com o que o texto diz. Exatamente, bem pertinente isso. Não precisa concordar com nada do que o texto motivador diz, nem precisa, tem gente que nem lê, né, o texto motivador, mas o texto de baixo, o texto de cima fala da importância do livro didático, inclusive o presidente disse que foi importante para a alfabetização dele, né, ele se contradiz, na verdade, ali no texto, e o texto de baixo fala sobre o futuro dos livros didáticos, os impressos e os digitais, que é basicamente uma questão que o tema está trazendo. O tema traz esse futuro, e aí eu problematizei o futuro com vocês de duas vertentes. O futuro na perspectiva tecnológica e o futuro na perspectiva de, e aí, né? Vamos ter ou não vamos ter livros, né? Que foi a grande questão de 2018 e 2019. O programa do livro didático vai acontecer ou o programa do livro didático vai acabar? Independente disso, o livro... E a Franciele está corretíssima. Vocês não devem colocar posicionamentos partidários em nenhum parágrafo, assim como eu não coloquei aqui na minha exposição, né? Vocês não viram eu colocando nenhum posicionamento partidário. E eu não vi também vocês colocarem nada na redação de vocês perto disso. Nenhuma redação trouxe isso. O que vocês trouxeram foram questões sociais que devem ser resolvidas com ações públicas e sociais. E é exatamente isso, porque todos nós somos seres políticos. Políticos. O que é um ser político? Que vive em comunidade, que deve resolver os seus problemas comunitários. Ponto e acabou. Agora, como vai resolver? Aí cada um traz as suas resoluções. Né? Então, quando a banca traz um problema social, como é esse caso aqui, problema social e educacional, aí a gente tem que trazer as propostas de resolução. Né? No caso aqui, você lá no último tópico está pedindo medidas que auxiliem, né? Aí vocês vão ter que falar, quais as medidas que auxiliem? Vai ter que trabalhar num projeto de legislação que
o governo possa construir bandas largas que favoreçam que os estudantes tenham maior acesso à internet, ou que distribuam, né, aparelhos tecnológicos. Alguns de vocês até colocaram na última redação tablets, notebooks, para que se tenha acesso à parte do livro digital, porque, inclusive, na escolha do PNLD agora 2023, a parte digital do livro didático também não é só para quem não tiver o livro impresso, não. A parte digital também é uma parte de acesso, onde vai ter vídeos, vai ter exploração de quiz, metodologias ativas, ou seja, quem não tiver acesso à internet também não vai usar essa parte digital do livro didático da escolha de agora. Ou seja, né, é um avanço tecnológico, muda-se a perspectiva da escolha do livro didático, amplia-se para uma ideia digital, mas quem não tiver acesso não vai usar. É nesse sentido, né? E a perspectiva de proteger é porque essa proteção é para garantir, né? A proteção é justamente para garantir, para que essa garantia não acabe, principalmente para a população mais vulnerabilizada, né, gente? Porque, igual a Edileuza falou, na escola privada nem se fala sobre isso, porque a escola privada, o termo mesmo já diz, ela é privada, ela é particular. E toda propriedade privada, existe alguém que paga por ela. E toda propriedade pública, todos nós pagamos por ela. Então, o que é público é de direito de todos, né? Então, a gente precisa, nas medidas ali que o tópico está falando, a perspectiva, né, das alternativas que vocês vão levar, que seja por legislação, que seja por capacitação e formação de professor, ou que seja por investimento em tablets, notebooks, aparelhos tecnológicos, ampliação de banda larga, capacitação de professores, investimentos em laboratórios, enfim, questões que possam acompanhar os livros digitais, esse avanço tecnológico, né? Tudo isso precisam ser para proteger o acesso e a equidade, né? O acesso e a equidade. Nesse sentido, tá, gente? Então, olha só. Essa aqui vai ser a redação que se vocês quiserem, né? Se vocês acharem que devem escrever essa semana, é um assunto, como eu disse para vocês, que ficou muito discutido em 2018, 2019, 2020 também teve uma discussão grande, porque 2021 teve uma conferência para saber se o Programa de Livro Didático, Nacional de Livro Didático ia acabar ou não, certo? Aí, em 2021, teve essa conferência, o programa não acabou, e teve essas mudanças que eu falei para vocês, né? Aí teve essas mudanças, aí ele veio com esse novo formato, certo? Que tem essa parte desses objetos, e que vocês sabem que vocês estão na escola e vocês escolheram os livros lá essa semana, né? Que teve até essa semana para escolher. Semana passada ou essa semana para escolher. E aí, a perspectiva aqui agora é relacionar um tópico com o outro, como a Franciele falou. Eu não achei que os tópicos ficaram confusos, né? Na outra, sim. Eles ficaram concatenados. O primeiro, você tinha que falar do acesso. O segundo, na outra redação, você tinha que falar da utilização. E o terceiro, você tinha que falar das dificuldades e desafios. É basicamente o que as bancas trazem quando você está numa redação com tópicos. Esse aqui, o primeiro você tem que falar de garantia de acesso e qualidade. O segundo, dos avanços tecnológicos e das mudanças. E o terceiro, das medidas. É basicamente, gente, uma organização concatenada do que as bancas trazem numa redação com tópicos, né? Você apresenta uma tese, depois você traz a perspectiva dela, depois você traz as propostas em relação a ela. É basicamente isso. E aí vocês podem ficar com esse tema para vocês construírem essa semana. Se algum de vocês quiserem, né, durante a semana, Dani, ó, eu fiz esse parágrafo aqui, você quer dar uma olhada, né? Porque essa não é uma redação para vocês me mandarem, não é a redação da correção, mas se vocês quiserem me mandar para eu dar uma olhada, mesmo no WhatsApp, na hora que eu tiver um tempinho, eu olho, eu consigo visualizar alguma coisa. Então, agora a gente ainda tem um tempinho. Vamos tentar fazer o primeiro e o segundo tópico, para ver se a gente consegue, pelo menos, concatenar essa primeira perspectiva
e a segunda perspectiva, que é a perspectiva dos avanços, né? Pelo menos para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido, e aí vocês concluam durante a semana, tá bom? Eu vou só apresentar aqui para vocês. Calma aí. Alguém já começou a fazer aí? Começou a escrever? Gente, em relação à Política Nacional de Alfabetização, que é esse tema que eu estou falando para vocês, mais tarde, ou amanhã, eu mando lá no grupo de vocês duas reportagens, né? Que fala sobre isso. Uma que explica essa política, né? Quais são as mudanças, porque até hoje a gente tem, no Brasil, a gente é regido por uma perspectiva de alfabetização, numa tendência voltada para a consciência fonológica, né? Que são os ensinos, né? As pesquisas de Arthur Gomes de Moraes e de Magda Soares, certo? Então, a nossa ideia de alfabetização hoje é uma ideia da totalidade, né? Não é uma ideia de decodificação, não é uma ideia fonêmica, né? Não é uma ideia de partituras, não é uma ideia fragmentada, enfim. Só que essa política nacional de alfabetização, ela mudou a perspectiva, né? Diante do que a gente tem agora. Então, e isso está gerou já, tem 2 anos que isso está sendo estudado, né? Nos meus grupos de pesquisa lá na UNB, a gente tem discutido muito sobre isso, a gente já participou de vários congressos sobre. Essa perspectiva muda muito, ainda aqui no DF não mudou, né, o nosso currículo sobre isso, mas em termos de Brasil, isso muda bastante. Aí muda livro didático, muda muita coisa, né? Então, é importante vocês darem uma lida sobre isso, né? Porque mudou, por exemplo, já na base nacional, já muda, né? A perspectiva da conclusão da alfabetização na base já não é 3º ano, vocês sabem disso, né? É 2º ano. E muda também a perspectiva da ideia de alfabetização, né? De como se alfabetiza, de como se dá o processo de alfabetização. Então, alguém já leu a Política Nacional de Alfabetização? Ou não? Ninguém teve acesso? Dani, vou ser honesta, eu estou sem tempo para mais leituras. Sim. Com esse negócio da prova se aproximando, a gente estudando conteúdos e treinando redação e em sala de aula, né, que eu estou em sala de aula, então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí veio a escolha do livro didático, que demandou bastante tempo, né? da gente. Mas então, é muito importante, tempo. gente, participar da escolha, viu? É um processo muito importante mesmo, participar da escolha. Lá na escola eu tinha deixado um pouco organizado, eu não sei como é que foi, porque eu entrei num processo de exoneração, e aí eu não sei, para sair para o doutorado, né? E aí eu não sei como foi. Então, olha só, gente. O livro didático como meio de garantir acesso e qualidade na educação. Então, você provavelmente vai ter que vir com uma perspectiva antes do livro didático. Então, aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho antes, né, do direito à educação. Então, esse parágrafo vai ter que trazer o direito à educação,
E aí você pode trazer a Constituição. Foi assim que eu iniciei o meu, falando Isso. do direito à educação e A citando própria a Constituição e a LDB. Isso. Você pode trazer o direito à educação até chegar, né, no material didático. Eu vou colocar aqui só para vocês visualizarem, que aí vocês conseguem fazer o parágrafo de vocês. Material didático. E aí você vai chegar no livro didático. Quando você chegar no livro didático, você já deve estar aí no segundo período do seu parágrafo, né? Aí você vai falar da perspectiva do acesso e da qualidade, provavelmente você vai falar do custo, qualidade inicial, né? Que é o custo com material didático. Que é do recolhimento de impostos. E se você tiver essa informação, gente, isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é uma informação de repertório que praticamente ninguém tem. Então, isso aqui tem a ver com o Plano Nacional de Educação, né? Tá lá na Meta 20, é o desdobramento da Meta 20, isso aqui, tá bom? E aí você chega nessa perspectiva. Só que aí, aqui já no seu parágrafo, você vai dizer, né? Você vai apontar em relação que esse livro didático, né, que atualmente, esse livro didático, você vai trazer a perspectiva atual do livro didático, né, ele se apresenta, né, de outras formas, ele se apresenta de diversas formas, que aí entra a questão da era digital. Pronto. Aqui é o seu primeiro parágrafo. Depois que você faz essa perspectiva toda aqui, em que você apresentou essa legislação, em que você trouxe a educação, aí sim você vem para cá, ó, os avanços tecnológicos e as mudanças. Você pode já começar falando que uma das conquistas, né? Aqui, ó, já, ó, uma das conquistas da educação foi o Programa Nacional do Livro Didático desde 1985, né? E que esse programa, ele distribui para todo o território brasileiro, para as escolas públicas apenas, viu, gente? O Programa Nacional do Livro Didático, ele distribui para as escolas públicas, tá? Você pode falar isso também lá em cima, se você quiser falar já do PNLD, se você já quiser colocar ali, ó, quando você fala do custo-qualidade, se você já quiser falar sobre isso, tá? Aí você fica à vontade. Ou se você já quiser colocar 1995, o PNLD, pesquisa direito. Gabi, você entrou no próprio site do PNLD? Lá no Programa Nacional? Dá uma idinha lá no Programa Nacional. Ou então você já pode colocar aqui, já começando a falar do Programa Nacional do Livro Didático, né? Você já pode começar falando o Programa, né? Nacional do Livro Didático. Você pode começar falando assim, né? Já pode começar falando desse jeito. Ou então, com os avanços tecnológicos, né? Ou então você pode começar falando do Programa Nacional, depois você pode retomar no segundo período, né? Com os avanços tecnológicos, ou então com o mundo digital. Esse programa, né? Ou precisou mudar, né? De mudanças. Para 2023, aí você traz aqui as mudanças de 2023, traz com elas as mudanças, aí você pode colocar, entretanto, há uma preocupação com o acesso dos estudantes, aí você pode colocar com a parte digital, tendo em vista pesquisas recentes. Vocês até trouxeram, alguns de vocês, pesquisas do IBGE, em que pouca parte da população
teve acesso, né, tem acesso à banda larga, alguns de vocês trouxeram, essa informação que vocês trouxeram nas TICs, acho que alguns de vocês trouxeram sobre uma pesquisa do IBGE em relação à banda larga, né, no Brasil, vocês podem trazer para cá também, quando vocês falarem sobre isso aqui, ó, sobre calma aí. Em relação à parte ao acesso da parte digital do livro didático, quando vocês forem falar aqui das mudanças, entendeu? Do PNLD 2023. E aí você pode finalizar isso daqui falando que a necessidade, sobre a necessidade de intervenções, né? Ou de alternativas que auxiliem, vocês podem colocar assim, alternativas públicas para o processo. Alguma coisa nesse sentido. Alguém colocou aí, né, a data, decreto de 85, né, Programa Nacional do Livro Didático, exatamente. Então, gente, a ideia aqui é que vocês tragam o Programa Nacional do Livro Didático, para vocês cumprirem com o tópico, apresente essa perspectiva do mundo digital, fala dessa mudança, e também traga, né, essa perspectiva de que os próximos 4 anos, a preocupação com a questão digital, que eu acho que tem a ver com o avanço tecnológico, com esse futuro do livro, né, e a necessidade de alternativas, porque aqui no último parágrafo você já vai trazer essas propostas, né? Essas medidas que auxiliem e protegem, né? Esse livro didático no Brasil. E aqui vocês podem trazer aquilo que eu falei. Vocês têm que ir para a prova em relação a qualquer questão sobre educação. Vocês já têm que ir para a prova com pelo menos 3 situações de propostas. Sei lá, vai que a prova tem lá ações, alternativas, propostas, mudanças, políticas públicas. Se isso for sobre educação, em qualquer que seja a área de educação, livro didático, TICs, alfabetização, questão relacionada ao IDEB, né, que acabou de sair, que também é uma situação que vocês precisam fazer alguma leitura sobre o IDEB, em relação ao contexto da pandemia, enfim, vocês precisam ir com pelo menos 3 situações de propostas, né? Eu não sei se foi para vocês que eu falei, mas questões relacionadas à legislação educacional, formação / capacitação de professores, capacitação de professores e servidores, e investimento no CAC. Isso aqui vocês precisam, que isso aqui dá para vocês levarem para qualquer situação educacional, seja qual for. Igual eu estou falando, seja livro didático, seja TIC, seja EJA, seja qualquer uma você consegue levar a situação, qualquer situação de medida, de proposta, de ações públicas, de ação, de alternativa, para qualquer situação que seja, você consegue levar, levando essas 3 situações que eu apresentei aqui para vocês. Então, basicamente, vocês teriam que tratar dessas situações no parágrafo de vocês. E aí vocês fiquem com essa redação para vocês, com esse tema para vocês fazerem durante a semana, exercitarem aí a prática da escrita. Semana que vem, eu vou tentar trazer, eu quero trazer para vocês, me pediram para a gente fazer uma sobre que aí é uma questão também que não deixa de ser polêmica, né? Que é a questão da legislação que vocês estão estudando, que é uma legislação nova, que está em quase todos os concursos, que é o Programa de Políticas Públicas de Mulheres, né, o PDPM, que muita gente está achando que vai cair alguma coisa relacionada a essa questão na prova. Foi aqui desse grupo que me pediram alguma situação sobre essa política pública?
Foi alguém aqui, gente, especificamente? Eu acho que não, acho que foi da outra turma. Enfim, eu sei que tem a perspectiva da Política Nacional de Alfabetização, tem a do IDEB, tem a questão da evasão escolar, que também é uma perspectiva que é algo dentro da educação, que não deixa de ser, né, uma perspectiva que a gente precisa pensar, que está relacionada também ao IDEB, porque o IDEB, ele não é só a perspectiva da avaliação de nota, ele é um cálculo entre a nota da prova com o índice de evasão, então pode ser alguma coisa relacionada à evasão escolar. Então, no nosso próximo encontro, eu tenho duas perspectivas para a gente trazer de pensar. A evasão escolar ou PDPM, e tem ainda o segundo simulado para vocês fazerem, né? Então, a gente vai tá pensando sobre essas perspectivas. Eu vou mandar para vocês esse material aqui agora e as leituras, né? As propostas de leituras para vocês fazerem. E tentem escrever alguma coisa essa semana, façam uma redação, marquem o tempo de vocês, né? Organizem, estruturem a redação, tentem fazer no máximo até 1h50. Se tiverem qualquer dúvida na hora da escrita, podem me mandar, eu posso não responder na hora, mas eu respondo depois, né? Eu estou nessa transição, né? Saindo de um lugar, indo para o outro, porque eu estou num processo de ida para o doutorado, mas eu estou conseguindo responder na medida que eu consigo, assim, né, um tempinho, às vezes não é na hora que vocês mandam, mas na hora que eu estou conseguindo um tempinho, eu consigo responder vocês, mas podem sim mandar na hora que vocês tiverem alguma dúvida, mandem um áudio, Dani, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo pensar sobre isso, você pode me ajudar aqui, ou mesmo se vocês quiserem mandar por e-mail. Tá bom, gente? Alguma dúvida relacionada às questões que nós conversamos hoje, a organização, a estrutura, como vocês vão chegar no dia da prova, como vocês vão pensar no tema, como vocês vão separar os assuntos, organizar, relacionar, que era esse o propósito da gente fazer hoje. E no encontro que vem, a gente vai rever toda a estrutura e vai focar muito no último tópico, né, que é o tópico final, que é o do detalhamento final mesmo. Alguma pergunta, não? Então, tá tranquilo, né? Então, tá certo, gente. Então, um bom finalzinho de sexta-feira para vocês. Um beijo e até a próxima sexta, tá? Ah, que bom, Marta. Eu fico feliz. Qualquer coisa, tá bom? Quiser perguntar, é só mandar um áudio. Até a próxima, gente. Beijo. Boa noite, até a próxima, Dani. Boa noite, Bia. Boa Até bons noite. estudos também, gente. Obrigada, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.